Santos Americanos. Olá, sejam bem-vindos ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar do clássico deste final de semana e fazer uma avaliação do elenco americano após as 6 primeiras rodadas do Mineiro. Também vamos falar da estreia na Copa do Brasil 2023. O técnico Wagner Mancini deve escalar um time alternativo na terça-feira contra o Tocantinópolis. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio que o programa está disponível. Deixe também o seu like, comentário ou sugestão e nos acompanhe nas redes sociais do @SantosAmericanos no Instagram e Facebook ou @SantosMericanos no Twitter ou nas redes sociais do Marcão do Castelo e Decas Web. Se você puder ajudar com a manutenção deste canal, o nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Dito isso, Marcão, otimista para esse final de semana? Um abraço. Fala, César, nação americana, saudades, uma semana pulando carnaval, até parece, né, César? Tem uma certa idade que a gente nem pula mais carnaval atrás do bloco, não tem como ir atrás do bloco, mas com saudades aí da torcida americana. Mandar um abraço aqui, César, eu sei que você sempre faz as menções aos nossos ouvintes, mas ao Zé Ronaldo, um colega de Belém do Pará, que na reunião da empresa que eu estive presente, ele apareceu com a camisa do Cento e Deca e fiz questão, inclusive, de usar o nosso manto sagrado e fui elogiado por muitos, que definitivamente é a camisa mais bonita do Brasil. Mas falando de otimismo, num dos episódios iniciais da temporada, eu comentei sobre o favoritismo do América em relação ao título do Campeonato Mineiro. Você, como sempre, realista, apesar dos 14 pontos conquistados, a campanha é uma boa campanha, né? É a segunda melhor campanha do Campeonato Mineiro, mas as partidas do América não têm me convencido, sabe? Porque o nível do futebol mineiro a gente sabe que é limitado e pensando no jogo contra o time de Vespasiano, eu vejo um jogo igual. Não vejo o América com favoritismo, também não vejo o time de Vespasiano como um favorito supremo, vamos dizer assim. É um jogo igual. Então, nós vamos conversar mais sobre o jogo, algumas peças aí se vingaram nesse início de temporada, mas sou realista. Vejo o empate, quero a vitória, mas o empate não é um resultado ruim, até porque nós já estamos classificados, né, César? Eu vejo uma boa oportunidade de acertar o time contra um time que é um time de Série A, que tem peças melhores do que a grande maioria ou a maioria dos times do Campeonato Mineiro. Se for fazer uma avaliação até contra o time aí do Barro Preto, é infinitamente superior ao time do Vespasiano em relação ao time do Barro Preto. E naquele momento eu até achei que o América jogou mal também, apesar da vitória. Então, assim, sou muito realista, espero e torço que vença, mas o empate não é um resultado ruim não, César. O que você acha? Bom, Marcão, pensando em termos de classificação geral, o Campeonato Mineiro desse ano tem uma nova fórmula e quem terminar com a melhor campanha nessa primeira fase joga até a final, né? Joga semifinais e as finais joga com a vantagem de 2 empates e o último jogo em casa, se não me engano. Então, nesse sentido, eu acho que o empate não é bom resultado, considerando que possivelmente o time de Vespasiano deve jogar no domingo ou no sábado, com o time reserva. Né? A gente não sabe porque disputou no meio da semana o jogo da Libertadores, e já que usaram muito isso contra a gente no ano passado... Contra o grande Carabobo, né? Imagina se o América Futebol Clube enfrentasse o Carabobo, como é que ia ser a repercussão? Mas como é o time de Vespasiano, é um clássico do futebol sul-americano. E ano passado, na nossa primeira participação, gostaram muito de dizer que era pré-Libertadores, né? Que era a fase pré-classificação Libertadores. Fizeram muita questão de falar isso, porque eles tinham começado já na fase de grupos e o América tinha ficado para essa fase eliminatória, né? Então eles fizeram questão de dizer que era pré-Libertadores, que enquanto não tivesse passado a fase de grupo, entrar na fase de grupo, não estava disputando efetivamente a Libertadores. Então, o pau que está em Chico está em Francisco, né? Então, também eles estão na pré-Libertadores. Foi agora no meio da semana, com uma logística complicada, e pode ser que o time deles entre em campo no sábado com um time mesclado, time reserva, né? Vamos ficar sabendo só na hora do jogo. Então, nesse ponto, primeiro, eu acho que o América tem time para ganhar do time de Vespasiano, pode enfrentar um adversário com o time reserva
E o América, até essa semana eu vi um comentário do Arthur Parense, se não me engano, ele participou da entrevista coletiva do Martínez, que ele fez questão de perguntar, o nome dele é Martínez e não Martinez, e ele ficou impressionado, comentando que ficou impressionado com a força do grupo no sentido de querer conquistar o título, né? Que existe uma mentalidade vencedora esse ano, que todos os jogadores do América que têm dado entrevista têm comentado que estão querendo o título do Mineiro. Então, eu acho que a torcida também tem que pensar desse jeito, a gente também tem que pensar desse jeito, e o time tem que jogar com o melhor que puder e pensar só em vitória, né? Porque essa vitória, embora a gente possa até antecipar ao nosso provável adversário na final a forma de jogo, né, as opções táticas do Mancini e tudo mais, é um jogo que vale 2 empates até o final do campeonato, desde que o América também passe pelo Tombense, né? Tem que lembrar que tem mais um jogo depois. Não tô querendo ser pessimista não, tá? Porque talvez pelo meu discurso inicial eu tenha sido pessimista. É pelas partidas que eu vi do América no início do Campeonato Mineiro. Eu criei uma expectativa grande, principalmente no meio de campo do América, que ele se acertasse de uma forma mais rápida, porque o ano passado até terminou bem, mas as partidas que eu tenho visto do América tem tido um espaçamento muito grande ali, César. Não sei se você concorda comigo, defesa, meio campo. Os adversários têm jogado ali com uma tranquilidade que a gente não via no passado. E enfrentando times do Campeonato Mineiro, em que pese clubes disputando Série C, disputando Série D do Campeonato Brasileiro esse ano e o ano passado, quando você vai enfrentar um time de Série A, que a gente sabe que a qualidade técnica é melhor do que esses outros clubes, me preocupa os jogos que o América fez. Então, assim, eu não estou sendo pessimista. Eu esperava mais desse time e que se encaixasse mais rápido. Não só meio de campo, ataque também, né, que é um problema crônico. Esse ataque do América a gente comenta, né? Então nós fizemos 4 gols contra o Pouso Alegre, 4 ou 5, agora também lembro, primeira partida, 4 gols, e depois achei também um ataque inoperante. Também entraremos nesse detalhe, mas então não estou sendo pessimista. É porque, em que pese os 14 pontos conquistados, não vi grandes partidas do América. Aí você pode falar assim, pô, Marcão, é melhor ganhar jogando mal ou jogando bem e perder? Não, eu prefiro os dois, jogando bem e ganhando. Mas eu já penso lá na frente, eu penso no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que vai ser um campeonato mais difícil dos últimos anos. Então é esse detalhe que eu queria pontuar, César, para que não venha a torcida, pô, Marcão, você é otimista demais, o cara cornetia. Não é isso. Eu vi partidas abaixo da média do que eu vi o ano passado da média. Aí você vai falar, início de temporada, mas foram 6 jogos, né, César? Eu vou até fazer um comentário, na verdade, eu vou copiar um comentário do Bruno Valverde, do Coração Verde Branco, que sempre nos escuta, sempre nos cita no podcast dele, de que o América tem jogado um tempo por jogo, né? O América normalmente tem feito um primeiro tempo bom, faz os gols necessários, abre a diferença necessária e tem se poupado no segundo tempo. Tem sido assim praticamente todas as partidas. Contra o Ipatinga foi uma exceção, porque levou o gol primeiro, né? Foi o primeiro jogo que o América sofreu um gol antes de marcar o seu, e aí repetiu-se uma situação que a gente viu muito no ano passado, que é criar, não vou falar nem jogadas de gol, ficar muito tempo com a bola, mas o próprio goleiro adversário ele teve poucas intervenções pelo volume de jogo que a América teve. E especialmente nessa partida, e a gente está querendo aqui inclusive fazer um paralelo entre os jogos que o América já disputou, as atuações que ele fez, com desempenho, não vou falar que é o desempenho individual, mas do grupo de uma forma, né, de uma forma geral. Será que o time, né, o elenco que a gente imaginava que teria um entrosamento melhor, reforçado por quem chegou, mais ou menos isso igual o Marcão está falando aí, será que o América não está jogando abaixo do que deveria estar jogando? É o time mais que manteve a base do ano passado, manteve o técnico do ano passado, praticamente quase todos os jogadores que a gente criticava saíram, né, que estavam abaixo
da média do restante do grupo, os jogadores também saíram, e a gente não viu não está vendo um América assim, tão superior aos seus adversários, né? Ganhou do Pouso Alegre 4-0, mas teve dificuldade contra o Democrata, teve dificuldade contra o Vila Nova, teve dificuldade contra o time do Barro Preto, teve dificuldade contra o Ipatinga. Então, sim, pelo nível de investimento, pela qualidade dos jogadores que tem jogado abaixo do que poderia jogar. Essa é a impressão que eu tenho. E aí, pergunto para o Marcão e pergunto para vocês que estão nos ouvindo. Será que o time está se poupando? Será que vai ser agora contra o time de Vespasiano que o time vai jogar realmente o futebol que a gente sabe que muitos desses jogadores têm e não estão praticando? Se for pensar assim, se contra o time do Barro Preto entrou com o freio de mão puxado, contra o time de Vespasiano a gente não pode entrar com o freio de mão puxado. Contra esse time a gente não pode. Até porque nós ganhamos o ano passado, né, os jogos tanto pela Libertadores, que a gente foi garfado, você lembra disso? Daquele gol do Ademir. Nós ganhamos depois de um bom tempo, sem ganhar, e ganhamos bem. Então nós queremos no jogo de sábado que essa história continue, de ganhar e jogando bem. Então, assim, as peças, se você está falando aí, a gente pode até entrar no detalhe de peças dos que vieram, se até agora já mostraram algum ponto positivo, algum impacto para a gente pensar assim, pô, que contratação essa aqui são 6 jogos, mas esse cara aqui encheu meus olhos. Até agora, ninguém, só o Nicolas, que eu vi como um jogador ali para brigar pela posição com o Marlon. Inclusive, o Marlon, como é bom, né, ter uma concorrência, né? Nós já falamos isso também outras vezes. Você ter um jogador de qualidade para você disputar a posição. O futebol do Marlon está se recuperando. Agora, se a gente for pensar nos outros jogadores que vieram até agora, Matheus Gonçalves, difícil, viu? Difícil, Matheus Gonçalves. Dadá Belmonte, vou colocar na escala Richter ali de qualidade um pouquinho melhor do que o Matheus Gonçalves. O Wanderson, a torcida do Atlético Goianiense na época soltou até foguete, ficou livre dele. O Nino Paraíba a gente já sabia, gente. É o vagalumes. É uma partida boa e 5 ruim. E aí, César, pensando no Arthur, na iminente e possível venda do Arthur, o América vai precisar do lateral direito. E a gente sabe que no mercado brasileiro é difícil um lateral de direito com qualidade. Ano passado a gente disputou com o Patrick Cáceres. Ou buscar no mercado sul-americano, aí com a venda do Arthur, com a venda do Vitor Roque, o América vai ter que ser criativo se o Arthur efetivamente for vendido. Então, os jogadores que vieram até agora não me encheram os olhos. E os que estavam jogando bem, e a gente esperava um rendimento melhor esse ano, e aí posso falar do Benítez, do Martínez, estamos torcendo para o Everaldo voltar bem, né? Já faz um bom tempo que ele não faz uma partida, então tem que voltar rápido. Precisa de um primeiro volante ali, estilo... Nosso sonho é da volta do Thiago Santos, mas o América já negou, né, que fez contato com o Thiago Santos. Algumas pessoas hoje eu vi no Twitter falando do Lucas Silva, que jogou aí no time do Barro Preto, que está parado há um bom tempo no Grêmio. A gente precisa de um primeiro volante. Precisamos, com a iminente venda do Arthur, de um lateral direito. E aí tem um jogador de beirada que é o Azevedo também esse ano. Pô, tô dando cornetada na canela, mas não tem jeito, César. Não tem jeito, porque esse ano a gente quer mais do que o ano passado. Então, se nós terminamos o ano passado em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, esse ano eu quero, no mínimo, entrar na pré-Libertadores. Não sei o que você acha. Fora a Copa do Brasil, que tem um jogo aí com o grande Tocantinópolis. Depois da partida contra o Ipatinga, me preocupou a zaga, que o Mancini colocou para jogar o Ricardo Silva e o Wanderson. E para mim um é espelho do outro, né? A falta de qualidade técnica dos dois, são muito voluntariosos, são caras que entregam a alma dentro de campo, mas tecnicamente os dois são fracos, né? Entrega a alma e entrega alguns jogos, né, inclusive. Não, entrega pancada também, né? Porque eles batem direitinho, né? E hoje o América tem um zagueiro bom, que é o Éder, mas tecnicamente também nenhum primor. E temos o Maidana e o Avelar. Eu acho que a zaga do América, esse segundo time de zagueiros aí, fica a desejar, porque jogar contra centroavante de time do interior
você normalmente são jogadores mais fracos, tecnicamente fracos e fisicamente fortes, né? Então você coloca 2 zagueiros igual o Wanderson e o Ricardo Silva, eles dão conta, porque é força contra força, sendo que o zagueiro joga diferente para a bola e o atacante não, né? Sempre a bola vem pelas costas dele, né? Então o Ricardo Silva e o Wanderson dão conta. Agora, num campeonato brasileiro, que é um campeonato mais técnico, nós vamos sofrer com esses dois se eles permanecerem como titular, né? Uma eventualidade, eles dão conta, supre ali a ausência de um ou de outro e tal, mas eu acho que tecnicamente os dois são fracos. O Nino Paraíba, eu vi essa semana, melhor, foi depois do jogo contra o Ipatinga, torcedor perguntando se a gente já podia começar a sentir saudades do Patrick. Deus me livre. Deus me livre. Porque das 6 partidas, eu acho que ele participou de todas as partidas aí do Campeonato Mineiro, eu me lembro de uma partida boa dele, que foi, se não me engano, quando o Democrata de Governador Valadares. As outras todas, muito fraco, errando passe, errando cruzamento. O gol do Ipatinga saiu numa falha dele, uma bola que foi em cima dele. Então, o Nino Paraíba, a gente, no início, eu pessoalmente, né, dei até uma minimizada na falta de qualidade técnica dele, né, porque no ano passado ele fez muitas partidas pelo Ceará, né. Olha, o cara jogou muito, né, muito no sentido de muitos jogos, né, então, às vezes o jogador começa a oscilar pelo excesso de jogos, mas esse início de ano do Nino Paraíba não justifica, né? É um jogo por semana praticamente, tá jogando na posição dele, entrou num time teoricamente encaixado, embora o lado direito ali seja o lado que mais mexeu, né? Porque o América começou sem Everaldo, começou com o Matheus Gonçalves, inclusive, né? Então, mas mesmo assim eu acho que o Nino Paraíba tá deixando a desejar. O Nicolas realmente dos novos reforços, né? Me parece o melhor deles, mas algumas peças, como você mesmo falou, Marcão, o Martínez ainda está devendo, né? Ah, não, voltou de lesão, tá. Então tá, vamos esperar mais um pouco, mas o Martínez está devendo. O Mastriani, falta minutagem pro Mastriani, não coloca ele para jogar. Pô, mas o cara disputa posição com o Henrique Almeida, com Aloísio, o Wellington Quarentinha, com o próprio Felipe Azevedo, que diziam que o Mastriani joga. Micael? O Micael, assim, o Micael nem jogou, mas tô falando os candidatos, os concorrentes dele, não são concorrentes de um nível técnico tão alto assim, para ele ficar na reserva, né? Se fosse um jogador com mínimo aí de qualidade, pelo tempo que ele vai fazer, quase um ano já que o Mastriani está no América, ter chegado em maio por aí, né? O Mastriani já deveria ter mostrado um pouco de jogo, adaptação e tudo mais e tal, não sei até que ponto. E nessa aí, quem está se destacando é o Mateuzinho, né? Eu ia falar dele agora. Pois é. Todo mundo fala mal do Mateuzinho, que o Mateuzinho é isso, garoto TikTok, não sei o quê. Mas o Mateuzinho nos últimos jogos, o adversário é fraco. Pode ser fraco, mas é o que está fazendo, dando assistência, é o que está fazendo gol, é o que está jogando pelo lado direito, que todo mundo falava que ele deveria jogar pelo lado esquerdo como meia. O Mateuzinho, para mim, nas últimas 3 partidas, pelo menos, ele não começou desde o início do campeonato jogando, o Mateuzinho é o que está se destacando positivamente. Negativamente, a gente tem alguns aí. E quando você vê o Martínez e o Benítez, que são 2 jogadores tecnicamente bons, pô, o que será que está acontecendo com esses 2 caras aí que não estão rendendo o que podem render? Na verdade, muito torcedor que deve estar nos ouvindo agora deve estar pensando assim, os caras estão pessimistas. Mais uma vez eu estou falando isso. Nós podemos esperar mais do Benítez, nós podemos esperar mais do Martínez, né? Esses jogadores, pela última temporada e pela carreira deles, a gente pode esperar mais. Por isso que a gente está cobrando. A gente não pode cobrar do Nino Paraíba, né? E eu fico feliz com o Mateuzinho ter voltado a lembrar daquele do amigo do Neymar, né? O parça do Neymar, quando ele foi convocado lá para a seleção, porque você vê que ele tá querendo mostrar futebol. Aí você fala assim, mas agora que ele tá querendo mostrar futebol, mas nunca é tarde, galera, de querer mostrar futebol. Ele tá... Era o caso do Henrique Almeida, quando ano passado eu comentava sobre o Henrique Almeida, e eu disse a lenha também, mas parecia que ele queria mostrar para ele mesmo que ele ainda tinha sobrevida no futebol. O cara ficou 2 anos sem jogar, ficou anos sem fazer um gol.
Então ele vibrava, é um cara que participa, dá carrinho, mesmo não sendo a função dele, faz aquela marcação ali na saída de bola do time adversário. E o Mateuzinho, eu tô vendo isso, né? Depois de todos os problemas que ele enfrentou em Israel, um quadro que foi relatado até em todas as mídias, isso aqui não é a gente que tá falando que tem um quadro depressivo e tal. E ele tá aqui, tá feliz. Moleque travesso, César, moleque travesso. O Mateuzinho tem sido o destaque positivo. Então, quando a gente cobra, quando a gente comenta, porque alguns jogadores, nós temos certeza que tem mais futebol do que tem mostrado. Alguns outros, a gente já sabe que são limitados. E pensando no Campeonato Brasileiro, que em breve está batendo nossas portas, na Copa do Brasil, que é um torneio, eu estava vendo hoje o time de Sonho Raimundo eliminando um time aí da Série B, o Mato Grosso, às vezes eu tô falando besteira, mas é um time do Mato Grosso que eliminou o Londrina. Esse time do Mato Grosso nem disputa série. O outro time também. O Londrina é time de Série B. Nós estamos na Série A. Mas a gente tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Porque o grande ponto positivo a nosso favor esse ano, e o César falou no início do episódio, era o conjunto, era o elenco. O elenco tá entrosado. E eu esperava mais, particularmente eu esperava mais. Então, resgatando a questão do jogo de sábado, e por isso que eu digo que o empate não é um resultado ruim pelo que o time tem apresentado. Agora, ele tem potencial? Óbvio que tem potencial de ganhar do time de Vespasiano. Lógico que tem potencial. Jogo duro, mas tem potencial. Mas pelo que tem apresentado até agora, o empate não é um resultado ruim. É isso que eu quis dizer. Antes que as pessoas, nos comentários, aí pode comentar também, fala, galera, não, Marcão, você tá errado. Tá errado, não concordo. Mas eu acredito muito nesse elenco, no potencial desse elenco, e até agora demonstrou, ao meu ver, 40%, 50% que efetivamente tem para mostrar, César. Tá complementando a sua informação, Marcão. O Londrina perdeu pro Nova Mutum. Né? O Londrina é time de Série B, né? Nova Mutum, nem sei de onde Nova Mutum é. Nova Mutum é Mato Grosso? É, do Mato Grosso. Mas também não vai fazer diferença, poderia ser do Acre, de Rondônia. E o outro jogo, o São Raimundo do Roraima, né? Venceu o Cuiabá de Série A por 4-3. Isso aqui tem muito a ver com o nosso assunto seguinte, que é a respeito da estreia do América na Copa do Brasil. Mas só para complementar, para terminar esse assunto do clássico e dessa avaliação, primeiro é o seguinte: o América tem chance de ganhar do Atlético se jogar o futebol que a gente sabe que esses caras jogam, que o elenco do América joga. Alguns episódios atrás nós perguntamos se o América havia mudado de patamar e a gente criou até alguns critérios, uns requisitos, né, para quando que o América poderia falar que tinha mudado de patamar, mas nesse sentido, em termos de clássico, o América hoje eu acho que entra para jogar de igual para igual. Pode ganhar. Com certeza. Tem qualquer clube do Brasil. Tem elenco, tem opções de banco, diferentemente de outros anos aí, que às vezes a América tinha uns 3 ou 4 jogadores, né? Nós, por exemplo, em 2020, né? Nós dependíamos muito do Ademir. 2021 qualificamos mais o time, 2022 e tal. Esse ano eu acho que é o melhor ano do América em termos de uniformidade de elenco e de opções. Né? Você tira um Benítez, você tem um Martínez, você tira um Felipe Azevedo, você pode colocar um Dadá Belmonte, você pode tirar um Aloysio, entrar um Henrique Almeida ou um Wellington Paulista e por aí vai. Tirando a lateral direita, que realmente nós, com essa possibilidade do Arthur ser vendido, que o América tem um Nino Paraíba só e o Arthur voltou essa semana, né? De férias, vamos dizer assim, após a disputa do campeonato sub-20, o América tem reservas à altura do time titular. Agora, o que a gente está cobrando aqui é que o time não está jogando o futebol, 100% o futebol que pode jogar. Tem futebol para jogar mais do que vem jogando. E se jogar o que sabe, ganha no sábado do time de Vespasiano. Tá? Fique bem claro isso. E agora só um último detalhe, Marcão, que eu acho assim, se o Aloysio continuar jogando futebol que está jogando, você citou o Henrique Almeida aí, eu prefiro Henrique Almeida no início. Ou que insistam com o Masteriani. Né? Não tenho visto no Aloysio o mesmo empenho, não que esteja fazendo corpo mole em campo, de jeito nenhum, porque não é nem um perfil do jogador.
mas eu acho que como centroavante, né, na função que deveria jogar como centroavante, o Luiz está jogando muito recuado, está fazendo quase como dividindo função com o Benítez ou com o Martins, saindo muito fora da área, e eu acho que o ideal seria que a gente tivesse um centroavante pela quantidade de centroavantes que a América tem esse ano. Henrique Almeida, Mastriani, o Mikael, o Wellington Paulista. Então, para colocar o Luiz para jogar fora da área, tendo dois jogadores de lado velozes e tudo mais, cruzando bola, a gente precisa ter um centroavante dentro da área. A gente não pode ter um centroavante fora da área querendo tocar a bola para quem está entrando pelo lado ou querendo fazer tabelinho no início da grande área. Eu acho que precisamos colocar um jogador mais enfiado dentro da área do que vem jogando o Aloysio. Quer falar alguma coisa a respeito? Não, só queria dizer o seguinte, até colocar aí nos comentários no YouTube, vou fazer uma pergunta que eu não vou responder. Vou fazer uma pergunta para a torcida do América. E se você quiser responder, fique à vontade. Já dentro desse comentário que você fez do Aloysio, nós estamos cobrando um jogo melhor jogado do América. Você vê mudança tática de modelo de jogo do Mancini em relação ao ano passado, que talvez isso esteja comprometendo. É difícil falar isso porque o time está com 14 pontos, mas me preocupa muito aquela meiuca ali, César. Os times, independente do time que vem jogar contra o América, aquela bola na meiuca tá passando muito fácil e chega na defesa muito fácil, sabe? É porque os times do interior são ruins mesmo, não sabem fazer gol. Mas os caras chegam com uma facilidade que ano passado a gente não via chegando no gol do Cavicchioli, sabe? Então não sei. Aí, pergunta para a nossa audiência. É só, entre aspas, uma deficiência, um problema técnico dos jogadores que ainda estão no início de temporada ou o modelo de jogo do Mancini mudou alguma coisa? Interrogação. Pois é, respondam aí no campo de comentários para quem nos ouve pelo YouTube. Se você está nos ouvindo pelo podcast, né, pelo seu distribuidor de áudio da sua preferência, dá um pulinho depois lá no YouTube, deixe seu comentário e aproveite para se inscrever. Marcão, e o outro assunto aqui já adiantado, né, é a Copa do Brasil. Na terça-feira o América estreia contra o Tocantinópolis às 7h30 da noite. E historicamente nós temos sempre aí times de maior expressão sendo eliminados nas primeiras fases da Copa do Brasil. E você citou aí, né? Eu também aí acabei complementando a informação, a eliminação já de alguns times na primeira rodada, né? Londrina perdendo para o Nova Mutum, Cuiabá perdendo para o São Raimundo, né? E outros resultados aí vão acontecer ao longo da rodada. Eu não tenho todos os resultados aqui em mãos. E aí fica a dúvida, o América joga sábado contra o time de Vespasiano, depois joga na terça-feira contra o Tocantinópolis, com uma logística também difícil, segundo informaram, e depois decide talvez a liderança geral do Campeonato Mineiro contra a Tombense no outro final de semana. Se houver um empate ou uma vitória do América nesse final de semana, o América de qualquer maneira vai ter que vencer a Tombense para segurar a primeira colocação geral. O Mancini deve entrar com o time reserva, deve usar os novos garotos que subiram aí, especialmente os de linha, né? O Adson, Luan Campos, Matheus Henrique. Leva o time principal para compor o banco de reservas para uma eventualidade entrar em campo para decidir o jogo. Como é que você vê essa possível escalação aí, como o América deve ser escalado contra o Tocantinópolis, lembrando que nós temos um Caburé na nossa história. Lá vem ele, olha o gatilho mental. Agora você fala Caburé, eu vou lembrar de cada coisa horrenda que passou. Eu não posso resgatar essas memórias traumáticas, César. Isso aí eu já fiz terapia por uns bons tempos, eu não vou lembrar disso. Vou dar minha opinião, já que você fez a pergunta. Entraria com força máxima contra o Tocantinópolis. Eu vi até as fotos do estádio, um estádio até bem arrumadinho, modesto, mas arrumadinho. O time deles não é bobo, eliminou também na Copa Verde, alguma coisa nesse sentido, classificou. Só para não perder a piada. Time bobo é o cara bobo, tá disputando a pré-Libertadores. Então, boa piada, piadinha de quinta série. Mas então, entraria com força total contra o time de Vespasiano, obviamente, e iria lá para Tocantins, que eu sei que a logística, pelo que eu fiquei sabendo, é uma logística horrenda, mas entraria com o time força máxima, e contra o Tombense, aí eu entraria com o time mesclado. Aí entraria com o Wellington Paulista de centroavante, Adson
na ponta, Luan Campos. Aí eu entraria com o time mesclado, mas contra Tocantinópolis e obviamente contra o time de Vespasiano, força máxima. Até para esses gatilhos mentais aí que você citou, um deles, eles não voltem ao presente. Então já vamos para arrebentar. Ganhando de 1-0 lá, 1-0 nós estamos classificados. Empate é nosso também. É isso que eu ia te falar, não precisa nem vencer, né? Se empatar é jogo único, essa primeira fase é jogo único, pro América vale 1.400.000, se empatar passa para a próxima fase, o Tocantinópolis tem a obrigação de vencer. Na segunda fase é que se houver empate, a decisão vai para os pênaltis. Esse ano o regulamento do campeonato mudou, mas eu até entendo a sua ideia, né, de entrar com o time titular na terça-feira e jogar com o time reserva ou mesclado, sei lá, contra o Tombense, porque você poderia até descansar o grupo, né, da viagem, poderia entrar com o time mesclado, né? Mas é uma opção arriscada porque o time do América também esse ano está com uma média de idade bem elevada, né? Você pegar aí Cavicchioli... Arriscado é ser eliminado pelo Tocantinópolis, por isso que eu quero vir com o time titular, pô. Tem essa. Se for eliminado pelo Tocantinópolis, perde dinheiro, né? 1.400.000 agora. Na próxima fase, se não me engano, também é 1.400.000. Então, segunda fase já é 1.700.000. Então, é um dinheiro considerável aí para deixar passar a batida assim, né? Então, se for pensar em termos de dinheiro, do dinheiro que pode perder ou ganhar, tem que entrar com o time titular na terça-feira também contra o Tocantinópolis e vai trocando as peças. Que, por outro lado, a gente tem que imaginar também o seguinte: já há algum tempo aí desde a pandemia, está podendo se substituir 5 jogadores, né? Então a viagem é desgastante, mas você não precisa colocar o time titular para fazer o jogo todo, né? Dependendo do resultado, se o América está jogando praticamente um tempo só por partida, faz o resultado no primeiro tempo, segundo tempo troca a turma aí, né? Que talvez o Mancini esteja imaginando utilizar no jogo seguinte contra o Tombense. É uma opção, mas com certeza depois da partida de sábado, o Mancini vai falar que vai repensar, que vai consultar a fisiologia, que vai consultar o setor médico, não sei o que deve mexer algumas peças e tal. E surjam aí os Wanderson na zaga, né? O Matheus Gonçalves, um Henrique Almeida e tal, uma turma aí deve entrar em Tocantinópolis aí. Esses três aí são a cara para enfrentar o time do Tocantinópolis. Exatamente. É jogo para eles, hein? Nossa, Deus me livre. Marcão, vamos agradecer agora a todos que se inscreveram essa semana em nosso canal, os que curtiram e compartilharam o nosso podcast, mandaram um abraço em especial aos santos ouvintes americanos que interagiram conosco nas redes sociais. São eles o Adolfo Parenzi, o André Guimarães, o Bruno Alves Valverde, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Eduardo Coelhão, Eduardo Cardoso, Felipe Correia, Henrique Figueiredo, Humberto Guimarães Bernardi, José Alves Aguiar e seu amigo Serginho, Lúcio Melo, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Sérgio Souza. E queremos agradecer também a todos vocês que nos acompanharam e escutaram até aqui. Se você gosta de nos ouvir, compartilhe o link deste programa com outro torcedor americano que ainda não nos conhece e aproveite para deixar o seu like. Antes de finalizar a minha participação, quero parabenizar a ótima entrevista do José Flávio Lana Drummond ao canal Sou Deca, que, conforme já comentamos aqui anteriormente, é um exemplo de americano e seu livro merece ser lido por todos os americanos. Parabéns ao Zé Flávio e ao Sou Deca pela entrevista. Marcão, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima semana. César, reitero aí as suas palavras em relação ao Zé Flávio Lana Drummond. Foi uma aula de paixão, dedicação e história do América Futebol Clube. Parabenizo também aí o Sou Deca pela entrevista de qualidade. E é isso, né? Ele até comentou de mais personagens da história do América escreverem a sua versão da história do América, né? Quando a gente fala aqui de produção de conteúdo, de ter cada vez um número maior de produtores de conteúdo, a gente precisa também cobrar no bom sentido, é que esses personagens da história do América também escrevam, e eu achei legal porque ele fez uma tiragem limitada do livro, mas quem não tiver condição de comprar, até por conta da tiragem desse limitado, pode ser que não tenha mais
volumes disponíveis, baixar o download do livro, né, César? Porque realmente eu fiquei muito impressionado e bato palmas aí pela história do Zé Flávio Lano Drummond. Aquele abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço. Santos